Eu sou a Bárbara e, como vocês já sabem, eu trato dos assuntos de direito militar aqui no canal Frederic Advogados. Hoje, o nosso assunto será sobre a pensão dos dependentes dos militares. Mas você sabe se você tem direito a recebê-la? Sabe como ela funciona? Ou para os próprios militares, você sabe qual é a alíquota cobrada sobre ela? Bem, vem comigo que eu conto mais para vocês. Primeiramente, nós temos que nos atentar a um assunto polêmico que surgiu em meados de novembro de 2019. Aposto qual é esse assunto. Isso mesmo, nós estamos falando sobre a reforma da Previdência. A tão falada reforma da Previdência. Ela atingiu tanto os civis quanto os militares. E entre os militares, pois ela tratava não somente das Forças Armadas, mas sim das forças auxiliares, que seriam os bombeiros e os policiais militares. Mas essa reforma, ela trouxe mudanças de que tipo? Afetou a pensão? Bem, eu tenho que contar que sim, ela afetou a pensão na forma como ela é cobrada, em sua alíquota. Bem, mas o que seria essa alíquota? Seria o percentual que é pago pelo próprio militar para poder assegurar a sua família após a sua morte. Então, como ficou essa situação? Antes de 2019, essa alíquota era cobrada em uma porcentagem de 7,5%, que passou a ser majorada para a porcentagem de 9,5%, atingindo em 2021 a porcentagem de 10,5%. E como isso muda a situação final? Na pensão em si, bem, o valor da pensão continua sendo calculado da mesma forma que era antigamente, ou seja, pelo total, a totalidade, integralidade do salário do militar. Ou seja, em situação de que o policial venha a falecer, o seu beneficiário vai receber a totalidade do último salário que o policial recebia em seu holerite. Bem, agora sobre os beneficiários. Quem pode ser? Quem pode se beneficiar dessa pensão? Bom, temos várias categorias. As principais seriam o cônjuge, sendo ele por um casamento feito em cartório normalmente ou por uma união estável, seus filhos até que atinjam 21 anos, não emancipados, ou então até os 24 anos e que estejam em situação de estudante, ou seja, que cursem uma universidade. Aí nós temos um assunto bem polêmico, que foi pauta também nessa reforma e que tem sido pauta desde que surgiu a pensão para os militares, que seria o caso do quê? As filhas dos militares que recebem a pensão vitalícia. Do que se trata essa pensão vitalícia? Bem, nada mais é do que uma pensão para a vida toda. Ou seja, independente dela ser incapaz ou não, ou do estado civil dela se alterar durante o tempo, dela passar de solteira a casada, por exemplo, ela continuaria recebendo essa pensão. Isso foi pauta por parecer injusto aos civis, já que gera uma onerosidade grande ao Estado. Mas houve uma alteração com a reforma. Para esse tipo de caso, antigamente, o policial poderia pagar a alíquota de 1,5% acima do que já é cobrado para manter essa vitaliciedade à sua filha. Hoje em dia, como funciona? Além da porcentagem paga pelo policial, após a morte dele, a alíquota passa a ser de 3% acima do que já era, ou seja, a alíquota de 3,5% para que seja mantida essa vitaliciedade. Além disso, os filhos que sejam incapazes ou algum terceiro que o policial liste como sendo seu dependente, também pode se beneficiar dessa pensão. Gostou do assunto? Quer saber mais? Como calcular essa pensão? Ou quem eu posso colocar nessa lista? Deixe seu curtir, comente, compartilhe. Obrigada!